Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos continuar o assunto da lição, hoje na segunda-feira, dia 26 de setembro. Hoje, irmãos, é uma data também festiva para nós que fazemos parte dessa família do nosso canal. Por quê? Foi no dia 26 de junho que nós iniciamos o nosso canal aqui. Eu sou muito grato a Deus por você, pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição, pela sua visualização, pelos seus comentários. Enfim, eu sou grato a Deus por tudo que tem realizado a mim nesse canal até hoje, porque isso para mim, irmãos, é um ministério. Isso para mim é uma obra que Deus confiou em minhas mãos para que eu pudesse também contribuir na causa do esclarecimento do assunto da lição, que nos traz tanta coisa interessante, tanta coisa boa e nos aproxima de Deus. Isso para mim não tem preço. O tema de hoje é o livre-arbítrio, a base para o amor. Considere que Deus nos criou de forma livre. Irmãos, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Nenhum ser humano pode criar algo livre. Tudo que nós criamos é sujeito a nós mesmos. O ser humano criou o aparelho celular. O celular, ele é submisso a mim. É submisso a você. Ele só faz aquilo que você quer. O ser humano criou o smartphone, né? Quer dizer, telefone inteligente. Smart, inteligente, fone, né? A Smart TV, TV inteligente. Embora elas tenham esse título de inteligência, a inteligência dela é sujeita à nossa inteligência. Ela não consegue fazer as coisas por si só. Então, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano de fato com uma inteligência particular. O ser humano pode escolher o que quiser para a sua vida. Deus criou o ser humano com essa capacidade e essa função. Embora alguns já chegou até a me dizer, Abel, eu peço a Deus para Deus tirar o meu livre-arbítrio, eu não quero escolher. Mas se Deus tirasse nosso livre-arbítrio, logo nós não seríamos um ser humano livre, com poder de escolha. Nós seríamos então robôs, que são sujeitos àquilo da qual foi programado. Porém, quando Deus nos cria como seres inteligentes, é triste salientar, mas esse ponto que vou falar para vocês agora, ele deve ser levado em consideração. Por quê? Ao Deus nos criar com liberdade, essa liberdade nos dá o direito também de poder rejeitá-lo. Nós podemos não escolher aquele que nos criou. Olha só que condição Deus nos deu. Por isso que é necessário com que haja em nós um sentimento. É necessário que haja em nós a presença de Cristo em nossa vida, porque Ele é amor. E só amor pode gerar amor. Aquele que é amor pode brotar em mim um sentimento de correspondência. E quando o texto sagrado aqui fala, no livro de João, capítulo 4, verso 8, que diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, isso um ponto muito vitalício, ou seja, isso é crucial. Nós só podemos amar se Deus estiver conosco. Não há amor sem Deus. Não há amor verdadeiro sem a pessoa de Deus. Logo, só Ele pode nos fazer amá-lo verdadeiramente. Eu não posso dizer, como tem um livro intitulado, né, Amores que Matam. Eu não posso amar e matar alguém. Eu posso amar e dar a minha vida. Mas amar a ponto de matar uma pessoa, isso não cabe dentro do padrão do amor do qual Deus instituiu, do qual Deus criou. E é interessante porque quando João escreve a sua carta, ali ao povo aos seus filhinhos, como ele os chama, né? Que se encontrava em toda a Ásia, não era só uma igreja específica, mas essa carta era uma carta corrente, ou seja, era uma carta que ficava, digamos que, perambulando, ou seja, era uma carta circular, melhor dizendo, era uma carta que circulava diante das igrejas da Ásia. E de forma especial, irmãos, João foi o último evangelista a morrer. Para se ter ideia, entre a carta de João, ou melhor, entre o evangelho e a carta de João, passou aí pelo menos cerca de 40 anos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, para João. Há quem diga que Lucas foi escrito no ano 60. Então, entre o evangelho de Lucas e o evangelho de João, passou aí cerca de 35 anos, mais ou menos. Pelo menos é o que está dito no livro A Bíblia de Aleph a Ômega, do Rodrigo Silva. Então, assim, diante dessas datas, por que eu me fiz questão disso? João foi um discípulo que, ao ser o último evangelista a escrever seu evangelho, entre os três, ele o fez porque existia problema naquele povo, não só no evangelho, mas também nas cartas, né, que foi um período curto entre o evangelho e as cartas de João. Só para vocês entenderem, a nível de curiosidade, as cartas de João ou o evangelho de João são os últimos livros
provavelmente terem sido escritos como o último livro da Bíblia, e não Apocalipse como nós conhecemos, já que Apocalipse foi escrito bem antes do Evangelho de João. É por essa causa que ele começa a escrever no seu Evangelho, dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, João descreve sobre a personalidade, a divindade de fato de Cristo. E na carta que ele escreve, no capítulo 4, na primeira carta, ele escreve para também endossar um problema que estava acontecendo dentro do povo. E esse problema se chamava falta de piedade. E agora João começa a mostrar com propriedade que é necessário amar o seu irmão. É necessário amar. Se vocês dizem que conhecem a Deus, mas não amam o seu irmão, você está mentindo. Você não está amando verdadeiramente. Para você amar alguém, você tem que realmente conhecer a Deus. E se eu digo que conheço e não obedeço nesse aspecto de sentimento, logo eu não tenho de fato o amor de Deus em minha vida. É tanto que foi João que escreveu, né? Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Ele também escreveu: aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Então, assim, a guarda dos mandamentos envolve o sentimento também de amar, porque você escolhe obedecer ou não obedecer. Logo, o livre-arbítrio aqui, de fato, é a base do amor. Deus não poderia nos criar sem esse sentimento. A liberdade que ele nos deu a condição de aceitar o amor de Deus ou rejeitar o seu amor. Ou, da mesma forma, amar a Deus ou rejeitar amá-lo. E nessa questão aqui, uma coisa que eu quero deixar muito claro, o texto que Ellen White descreve no livro Grande Conflito, ela chega a descrever assim: o pecado ele é misterioso. Explicá-lo corresponde a defendê-lo. E tem um ponto que eu queria ler com vocês, que está no livro Grande Conflito, na página 492. Eu acredito que meu filho vai colocar aqui no vídeo. Ontem eu falei que ia colocar e acabei não colocando. Eu peço até perdão por isso. Mas hoje, de forma especial, olha o que diz aqui o Grande Conflito, no capítulo 29, intitulado Por que existe o sofrimento? O texto diz assim, eis um mistério para o qual não conseguimos encontrar explicação. Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são a causa de grande perplexidade. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão de sua existência. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de haver Deus sido o responsável pelo pecado. Ele não é o autor do pecado. Deus nos criou, irmãos, com a liberdade, e a liberdade deu condição de escolher pecar. Foi assim que aconteceu quando Deus criou Lúcifer. E ao criá-lo, deu-lhe a liberdade de ele escolher permanecer amando ou deixar de amá-lo. É tanto que o mundo chegou na rebelião que nós, então, aqui conhecemos. Em suma, Deus nos fez livres. E eu até coloquei aqui na segunda pergunta, quando diz assim, o que esta passagem, de João capítulo 4, e o verso 7 a 16, nos diz sobre o livre-arbítrio. E eu quero que vocês acompanhem aqui a minha resposta, e você pode então amadurecer a sua resposta, claro, de acordo com a sua concepção. O amor é uma forte evidência do livre-arbítrio, pois ninguém pode ser obrigado a amar. Não se pode forçar o amor, pois ele brota de uma conquista de um relacionamento e de uma submissão voluntária. Eu aceito te amar, eu aceito me relacionar com você, eu me aceito ter com você um vínculo. Então isso é uma questão de aceitação. Cristo aceitou nos amar. Ele aceitou se entregando voluntariamente. Ele não foi imposto a fazer aquilo. Nós devemos, irmãos, tão somente amar a Deus voluntariamente, de um coração agradável, de um coração, satisfeito, de um coração que corresponda a esse amor que nos foi concedido. João escreveu essa carta para um grupo de pessoas que estavam com problema de impiedade, além do problema da questão doutrinária do gnosticismo. E nós hoje precisamos deixar uma carta viva como nós somos, ao amar o nosso próximo, demonstrando, na verdade, que nós amamos a Deus. Deus nos fez livres e essa liberdade nos deu a condição de amá-lo, mas amá-lo com toda a intensidade. Lembre-se do que está no livro de Jeremias. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso envolve voluntarianismo, ou seja, aceitar, buscar a Deus de todo o coração, para que Ele manifeste em nós o seu amor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por essa liberdade que o Senhor nos concedeu. Mas nós te pedimos, Senhor, que saibamos usar a liberdade com responsabilidade e que assim possamos te amar verdadeiramente.
Nós te agradecemos por essas bênçãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia, um ótimo estudo e que nós possamos viver para o amor de Cristo e que esse amor seja recíproco. Ele nos ame, porque Ele é amor, Ele nos ama independente do que somos e que nós possamos amá-lo verdadeiramente. Deus abençoe você e que esse canal seja uma bênção para a sua vida. Um bom dia, fique com Deus e até o próximo estudo. Até logo.